Você que tem TDAH, você se sente uma pessoa incapaz? Nessa aula, eu vou explicar por que é que isso acontece e o que que você pode fazer para ir trabalhando esse sentimento dentro de você. Quando você faz uma comida ou lá no trabalho, você fica o tempo todo se criticando, achando que você poderia fazer diferente, que ainda não tá bom. E a todo momento você fica achando que o que você faz não tá bom. E aí você olha, né? Você compara com a pessoa que está ali do seu lado, com um colega de trabalho, e aí você vê que você está super atrasado, eternamente atrasado, ou sempre abaixo da média. Você tem esse sentimento? E aí, quando você recebe elogios, você fica sem graça, não consegue nem receber. Só que também, quando é criticado, Jesus, sobe uma raiva que você tem vontade de esganar a pessoa que está te criticando. Bom, eu te entendo. Eu sempre ficava me perguntando, né, por que que o fulano consegue fazer muito mais rápido do que eu? Ou por que que o fulano é muito mais organizado que eu? E por que que eu demoro tanto assim para aprender? Quando eu comecei a estudar, eu já nas primeiras semanas ali, a minha mãe foi chamada na escola, porque eu estava tendo uma dificuldade ali, né, de aprendizado e tal. Então, assim, um sentimento muito grande de incapacidade, de vergonha, eu senti. E, ao mesmo tempo, eu não conseguia lidar ali com aquele sentimento. Então, é por isso que eu digo que, assim, o problema é a inconsciência do TDAH, porque eu ficava me esforçando, sabe? Tentando entender o que acontecia comigo, tentando aprender a matéria. E aí eu via que quanto mais eu me esforçava, eu também por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia ter os mesmos resultados dos meus colegas. E isso foi me causando um sentimento de incapacidade muito grande. E o que que acontece, né? Os nossos comportamentos, os sentimentos, eles são automatizados. Então, aquela criança lá que se sentiu incapaz, ela não é que passou aquela situação e aí depois eu fui para uma outra vida, eu cresci, eu não vou mais sentir aquilo. Não, a fase da infância, ela é a fase mais importante da nossa vida. É a fase onde a gente está aprendendo, né, quem nós somos, aprendendo a nos identificar, aprendendo a até onde que eu consigo, né, até onde eu tenho capacidade. Então, naquela fase, mal sabia eu que eu já estava, criando crenças sobre mim, criando a minha personalidade. E aí, como consequência, eu automatizei esse comportamento, esse sentimento que eu tinha sobre mim. Então, quando eu ia para depois de crescida, né, depois de adulta, eu ia aprender alguma coisa nova, um trabalho novo. Já antes de começar a aprender, por conta do histórico de erros, por conta dessa crença de incapacidade, eu já achava que eu não tinha competência para aprender aquilo. E eu achava que aquilo era algo que, assim, simplesmente fazia parte de mim. Ah, eu tenho dificuldade de aprendizado e pronto. Só que depois que eu entendi o que é que eu tinha, depois que eu tive o diagnóstico do TDAH, nossa, tudo começou a fazer muito sentido. Porque eu entendi que não era sobre eu não ter organização e eu não ter capacidade de aprender. Porque o que foi mais afetado em mim foi a parte emocional. Então, quando eu entendi toda essa estrutura, né, se eu pego para aprender alguma coisa nova hoje, primeira coisa que eu faço é manter a calma, é manter a tranquilidade. A primeira coisa que eu faço, não, né? A primeira coisa que eu procuro fazer, me lembrar de fazer. Porque assim, nós ficamos tão automatizados nos nossos comportamentos que a todo momento a gente precisa ficar se lembrando.
Então, assim, por isso que eu sempre vou falar aqui. O problema não é o TDAH. O problema é você não ter consciência dele. E eu também não estou aqui falando que tudo é sobre o TDAH. Se você tem alguma dificuldade, vai fazer a sua avaliação psicológica e identificar o que é que você tem. Mesmo porque, assim, o sentimento de incapacidade, ele é comum a todo ser humano. Por isso, você pode se sentir incapaz tendo ou não tendo o TDAH. Mas é assim, né? O que acontece com o TDAH é como eu falei lá, a questão da infância. Então, compara uma criança que ela não tem o TDAH com a que tem. Então, vamos supor que essa criança, ela com TDAH, ela seja uma criança que ela tem dificuldade em prestar atenção, ela reprova de ano, ela tem problemas de comportamento. O que que você acha que essa criança vai ouvir lá na infância? O que que você acha que ela vai ouvir dos seus educadores, dos seus pais? Que ela é inteligente? Eu acho que não, né? Então é assim, o que a criança vivencia lá na infância vai moldando e vai criando a sua personalidade, as suas crenças sobre ela. E aí você cresce, essas crenças estão aqui, ó, no seu inconsciente, elas estão governando a sua vida e você nem sabe. Bom, então tá bom, né? Então você tá aí falando, ok, eu tenho essa crença de incapacidade. Então o que eu posso fazer com isso? O primeiro passo é entender que isso que você pensa sobre você, ele tem uma origem e que não é esse pensamento que te define. Então, o que que você vai pensar? Quais são os pensamentos que você tem automáticos? Vai quando você, por exemplo, vai fazer alguma coisa. Você fala, não, nossa, eu tenho esse novo projeto, sou uma pessoa muito capaz. Eu vou lá, eu consigo fazer. Ou não, você tem algum desafio novo e aí você começa a ficar com medo, você começa a achar que não vai dar certo, você se sente uma pessoa incapaz mesmo, não fica perdido, não sabe para onde vai. Então, entenda o que é que você pensa, porque isso que você pensa pode ter muito a ver com os rótulos que você foi ouvindo e você foi interpretando aquilo. Porque também o que que acontece? Às vezes a criança ela ouve algo, só que ela tem uma natureza dentro dela que ela não absorve aquilo. Já tem outras crianças que elas são extremamente sensíveis e elas ouvem alguma coisa e se sentem muito afetadas. Então, assim, é, essas questões também, né, do que a gente ouve dos nossos educadores também tem muito a ver sobre nós, como que a gente recebe, como que a gente interpreta. Então, você observou o seu padrão de comportamento. O segundo passo, você vai reinterpretar essas lembranças. Você vai contestar essas crenças que você tem sobre você. Será que isso é uma verdade absoluta? Será que é um padrão de comportamento que eu já venho usando há muito tempo? Será que ainda ele me cabe nessa realidade que eu vivo? Então, é sair dessa identificação. E assim, muitas vezes não vai ser um processo simples, tá? Eu vivo diariamente, eu vivo a todo momento me vigiando nos meus comportamentos. Porque ao longo de muitos anos foram muitos comportamentos automáticos. Então, com o estudo, com as terapias, com o autoconhecimento, eu fui e eu continuo me trabalhando. E como que você vai fazer isso, né? A melhor maneira de você fazer é escrevendo. Porque quando você escreve, você ativa aqui o seu córtex pré-frontal. Essa área, ela é uma área de planejamento, de raciocínio. Ele controla, ele gerencia as nossas emoções. Então, quando você escreve, automaticamente você está saindo do seu piloto automático e você está ativando aqui o córtex pré-frontal, fazendo com que você tenha uma capacidade de raciocínio. Então, parece que esse exercício ele é tão bobo, tão simples, e aí é por conta disso que a gente acaba não fazendo, mas ele é extremamente poderoso. Então, você vai escrever como que foi a sua infância? Coloca nesse papel.
o que você não contaria para ninguém, coisas que você sente aí no seu íntimo e que você não abriria nem para o seu melhor amigo. Você passou muita vergonha, humilhação. Quando você se lembra disso, qual o sentimento que vem? O que que você achava que as pessoas falavam de você ou o que que elas falavam de você? Seja lá na escola, depois na sua casa, do que elas te rotulavam? E os seus pais, o que que eles falavam para você, sobre você? Escreve tudo isso e percebe como que você se sente e procura lembrar qual era o sentimento lá de quando você era criança. Agora me conta, qual parte do vídeo mais falou com você? Fez sentido para você? Escreve aqui nos comentários. E se fez sentido, curte esse vídeo. E se você quer saber mais sobre esse conteúdo, se você quer se aprofundar, eu tenho o curso TDAH Consciente. Ele vai ajudar você a ter uma vida mais conectada com você, vai ajudar você a se entender e vai te ajudar a ter uma vida fazendo o que precisa ser feito, sem esse sofrimento todo aí que uma pessoa que tem TDAH e não entende do transtorno vive. Então, se você quer ter mais informações, é só clicar aqui no link.